Amém. Bom dia. Obrigado, pastor. Bom dia, a paz seja com todos, amém. Ih, tá fraco. Bom dia, a paz seja com todos, amém. Vira pro irmão que tá aí do seu lado, pergunta assim pra ele assim, ó: o que você veio fazer aqui hoje? Agora vira pro outro irmão do outro lado e fala assim, ó: eu vim. Não, com fé. Eu vim falar com Deus. Quantos vieram aqui para falar com Deus nessa manhã? Aleluia! As palmas, yeah! Uou, uou. Assim, ó. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Eu vim falar com Deus. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar. Eu vim falar com Deus. Assim, ó. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele. Ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer que eu sou dele. Ele é meu. Assim, ó. E é meu. E é meu, é meu, é meu. E é meu. E é meu, e é meu, e é meu, é meu, é meu, e é meu. Agora sim, ó, só as palmas lá em cima, ó. Cadê as mulheres de Deus aí? As mulheres. Eu vou cantar e vocês repetem, vamos lá? Só as mulheres, só as mulheres, ó. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar instrumental, segura baixinho. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Aleluia. Deus. Agora só os homens, hein? As palmas lá em cima. Assim, ó, vamos lá então, ó. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Mais uma vez os homens. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar igreja, com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer que eu sou dele. Vim falar com Deus. Vim dizer que eu sou. E é meu. E é meu, é meu, é meu. E é meu, e é meu, é seu, é nosso. E é meu, e é meu, é meu, é meu, e é meu. Pra terminar, só as vozes vim falar com Deus. Vim dizer, e Ele é meu. Eu vim falar com Deus. Vim dizer que eu sou. E Ele é meu. É meu, Senhor. Aleluia, Jesus. Deus querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã diante da sua presença. Quantos carnavais eu passei longe da presença de Deus. Mas quando eu aceitei Jesus, eu coloquei Jesus como prioridade na minha vida. Eu me tornei luz. Eu fui trevas muitos anos na minha vida. E hoje eu sou luz. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó: você é a luz da sua geração. Eu nasci, fala aí, eu nasci para um mundo transformar. Eu nasci para a tua palavra eu levar. E por onde eu pisar, eu vou ser luz. Essa canção Deus me deu, estará no nosso primeiro CD e eu queria cantar com vocês, amém?
chance pra viver, uma família pra se amar, ter uma chance pra vencer, e o mundo transformar. Ter uma chance pra viver, uma família pra se amar, ter uma chance pra vencer, ter uma chance pra vencer, e o mundo transformar. Vai! Eu vou ser para brilhar, o mundo transformar. Tua palavra eu vou levar, o mundo transformar. Ter uma chance pra viver, uma família pra se amar, ter uma chance pra vencer, e o mundo transformar. Declare! Ter uma chance pra viver, uma família pra se amar, uma família pra se amar, ter uma chance pra vencer, ter uma chance pra vencer, e o mundo transformar, e o mundo transformar. Assim, ó. Eu vou ser palavras para brilhar, o mundo transformar. Tua palavra eu vou levar, o mundo transformar. Eu vou ser para brilhar, transformar. Tua palavra eu vou levar para o mundo transformar. Queria que você declarasse com fé: eu vou ser luz para brilhar, para o mundo transformar. Tua palavra eu vou levar para o mundo transformar. Eu vou ser luz para brilhar, para o mundo transformar. Tua palavra eu vou levar para o mundo transformar. Aplauda esse Deus, querido. Agradeço pela oportunidade. Aleluia. Amém? Pastor Teófilo Ayash. Nós somos privilegiados nesta manhã. Amém? Primeiro o pastor Gilberto Araújo, agora o pastor Teófilo. Dois projetos que têm revolucionado a nossa nação. Que Deus possa continuar a falar conosco nessa manhã. E quero já, de antemão, convidá-los para a partir das 14 horas, para cada um de vocês estar aqui conosco, para o Fórum Universitário. Vai ser muito bom, muito rico, tá ok? Não deixe de estar aqui. Nós estamos com uma dificuldade com a transmissão. Não é uma questão nossa aqui do Comep. É uma questão do servidor, que vai muito mais abrangente do que da cidade aqui de Anápolis. Amém? Mas esteja aqui a partir das 14 horas. Pastor Teófilo, a casa é do Pai. Fique à vontade. Fala aí, galera. Quem está com fome por Deus aí? Perguntei, quem está com fome por Deus aí? É isso aí. É um prazer estar aqui com vocês aqui em Anápolis, aqui no Comep. Eu queria, antes de eu entrar na ministração de hoje, eu queria só passar um vídeo bem rapidinho. Você pode estar sentando.
e eu estou com expectativas de coisas novas que Deus vai fazer aqui. Eu não sei você, mas eu estou com o coração faminto por mais de Deus, e eu creio que Deus vai estar suprindo as nossas expectativas, amém? Mas antes de nós entrarmos na ministração de hoje, eu queria passar um vídeo aqui rapidinho para vocês. Então não sei se o vídeo está pronto, está pronto? Vamos embora. Deus está convocando uma geração de jovens cheios de ousadia, novos líderes que são uma voz em meio a uma sociedade falida. São revolucionários respaldados pelo amor de Cristo, se movendo no poder sobrenatural do Santo Espírito. É a nova cara da igreja de Jesus, buscando um avivamento sustentável. Junte-se a nós enquanto nos despertamos para transformar e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. A move of God is underway. Ele é o Cristo, Ele é a nossa resposta. É isso aí, esse aí é o nosso congresso que está acontecendo lá em São Paulo. Se você é um aventureiro, quiser ir lá pro estado de São Paulo, Universidade Mackenzie, eu quero te convidar a participar lá junto conosco. Nós vamos estar buscando ao Senhor juntos e tendo uma experiência com Deus, amém? Quem aqui já escutou falar do Dunamis aqui? Levanta tua mão se você já escutou falar do movimento Dunamis. Eu tenho umas coisas bem rápidas para falar com vocês. A gente trouxe alguns produtos do Dunamis que vão estar expostos em algum lugar aí, que vocês lá fora, na loja de vocês. E eu queria só falar rapidamente algumas ferramentas que eu vejo esses produtos como ferramentas. E o primeiro que eu trouxe aqui é um laboratório de liderança. Nós chamamos de Dunamis Lab, e nós fizemos um laboratório de liderança. Isso aqui eu estou ministrando, falando sobre liderança com um pastor da Califórnia chamado Dave Gibbons. Dave Gibbons é um pastor que tem trabalhado com muitos artistas de Hollywood, muitos empresários por lá, atletas da NBA, da NFL. E ele fala como que eles vivem o reino de Deus na esfera de atuação deles. E eu também falo sobre princípios de liderança para o jovem líder. Então eu quero recomendar esse DVD amarelo aqui, Lab Liderança, para você que é um líder, que quer crescer no conhecimento de como ser o melhor líder. Tem um outro DVD aqui que eu trouxe, é uma mensagem que eu falo sobre o amor do Abba Pai, e eu conto um pouco sobre a ótica Quantos de vocês escutaram já a parábola do filho pródigo? Levanta a mão. Tá. Eu gosto de falar que a parábola do filho pródigo, na verdade, não é a parábola do filho pródigo, deveria ser chamada de a parábola do pai com dois filhos, porque o foco é no pai, o foco é no amor do pai desse filho pródigo, que mesmo com aquele amor incondicional, um amor de Abba Pai, tinha dois filhos, um que saiu, foi rebelde, mas entrou na revelação que ele era filho, e outro que nunca saiu de casa, ficou fiel, trabalhando em casa, mas nunca largou uma mentalidade de escravo. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus está transicionando algo na nossa geração. Deus não quer que você se veja apenas como um servo de Jesus. Deus quer que você se veja como um filho de Deus, um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Quando você começar a se enxergar dessa maneira, aí então nós vamos começar a cumprir aquilo que a palavra diz, que maiores obras do que essas nós iremos cumprir. Faz sentido o que eu estou falando, galera? Então isso aqui eu falo um pouco sobre o espírito de orfandade. Sabe, quando você começa a ver um crente com espírito de competição, com insegurança, com senso de merecimento, são sinais que ele ainda não entrou numa revelação plena do que é ser filho, ainda está preso em uma mentalidade de órfão. E Deus quer fazer com que nós viemos graduar de orfandade e entrarmos para a filiação, para literalmente conseguirmos a testificação daquele Espírito que fala, é o Espírito Santo que testifica no nosso espírito
para que nós venhamos clamar Abba Pai. Então eu falo um pouco sobre isso aqui nesse DVD. Eu trouxe um outro aqui que fala sobre um cidadão do reino dos céus. O que significa ser um cidadão do reino? Para você que está pensando, pô, eu quero servir a Deus, eu quero largar minha profissão, porque eu quero pregar o evangelho. Se Deus te chamou para isso, amém. Mas se Deus não te chamou para isso, não larga a tua profissão, porque provavelmente na área da tua atuação, pessoas precisam de Jesus, e lá é teu campo missionário. Faz sentido o que eu estou falando? Peter Wagner é um teólogo muito conhecido nos dias de hoje, talvez um dos mais influenciadores da renovação apostólica e profética. Peter Wagner falou que ele é um senhor de idade, um professor de teologia nos Estados Unidos. Ele falou que através de pesquisas de 20 cristãos, apenas um vai pisar atrás de um púlpito e pregar a palavra. A minha pergunta para você é a seguinte: o que fazem os outros 19 cristãos? Será que esses outros 19 não servem mais a Deus? De jeito nenhum. Eu creio que se você é um dentista, o teu consultório é o teu campo missionário, o teu consultório é teu púlpito. Se você é um professor, a tua sala de aula é a tua congregação. Se você é um empresário, a tua empresa é o teu campo missionário, é lá que você exerce o teu ministério. E sendo assim, todos nós somos ministros de tempo integral. Quem é ministro de tempo integral aqui? Levanta a tua mão. Fala para quem é do teu lado, você é ministro de tempo integral. Fala com fé, você é um ministro de tempo integral. Fala assim, aonde você atua é teu campo missionário. Amém? E eu tenho um outro DVD aqui, esse aqui é o último que eu quero falar, se chama Reconhecendo o Chamado. Isso aqui disparado é o DVD que mais é comprado e pedido lá no Dunamis, e fala sobre como você pode reconhecer o teu chamado. Todo mundo, para tudo quanto é lugar que eu vou ministrar, no final as pessoas falam assim: Theo, eu quero descobrir a vontade de Deus para a minha vida, o que eu tenho que fazer para servir a Deus? Eu dou passos práticos para você aqui descobrir por que é que você está vivo, por que você nasceu onde você nasceu, por que você é da nacionalidade que você é, por que você tem os dons que você tem, para você reconhecer o teu chamado. E hoje eu vou pregar essa mensagem, vou pregar um pouquinho sobre ela, não vou pregá-la toda, mas eu vou querer pincelar algumas áreas dessa mensagem para você reconhecer o teu chamado. Então não fique sem passar lá e pegar um material para você se alimentar, amém? Fala bem ao teu lado, vá lá e se alimente no final do culto. Amém. Abre aí comigo em Efésios 5. Efésios 5. Feche teus olhos onde você está. Assim que você achar Efésios 5, feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Nós já sabemos que o Senhor já está aqui. Eu peço agora, Espírito Santo, que o Senhor venha estar intensificando o Teu toque em nossos corações agora. Põe tua mão no teu coração agora. Comece a pedir para Ele agora: Espírito Santo, aguça os meus sentidos espirituais. Comece a pedir assim: abra o meu ouvido espiritual, abra a minha visão espiritual hoje de manhã. Eu quero ser sensível ao teu toque. Fale para Ele que você quer ser sensível ao toque dEle. Comece a falar assim: Espírito Santo, me ajuda a focar, não ser distraído hoje. Eu quero escutar aquilo que o Senhor tem a dizer para mim. Antes de eu pegar a palavra, o pastor falou que nós viemos falar com Deus. E Deus não só quer que você fale com Ele, mas Deus quer que você escute Ele. E Deus quer ter um diálogo com você hoje. É assim como Deus quer falar com você, Deus quer que você fale com Ele. E nessa ministração, a minha oração é que você venha ter esse diálogo com Deus. Que o Espírito Santo venha fazer algo queimar no teu coração. Comece a clamar e pedir, fala assim: Deus, eu te dou permissão, ó Espírito Santo, para o Senhor pôr um fogo dentro do meu coração hoje de manhã. Queima o meu coração hoje de manhã por paixão por Ti. Renova em mim, Senhor Deus, uma paixão pela Tua presença. Se você não der essa permissão, Ele não vai entrar.
Ele não vai te tocar. Minha mãe sempre me falava que o Espírito Santo é um gentleman. Ele não vai arrombar a porta do teu coração. Ele bate e ele espera, e se você der então para ele abertura, ele entra e ele faz aquilo que você dá legalidade para ele fazer. E hoje, nesse momento, Espírito Santo, nós damos legalidade para que o Senhor, através do livre-arbítrio que o Senhor nos deu, nós te damos legalidade, abertura. Toca no nosso coração hoje. Incendeia o nosso coração hoje. Põe um fogo dentro de nós que nós não venhamos conseguir conter nem controlar. Em nome de Jesus. Amém. Eu conheci um missionário, ele tem mais ou menos 60 e poucos anos de idade. Ele veio ao Brasil quando ele tinha mais ou menos seus 20 e poucos anos. E esse homem um dia falou para mim assim, algo que me marcou tremendamente. Ele falou assim: Theo, eu quero ser uma lenda quando eu morrer. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o filme do Will Smith, I Am Legend. Quem já assistiu esse filme? Eu Sou Lenda. Falei, como assim, cara? Você quer ser uma lenda quando você morrer? Eu falei, sim, eu quero ser uma lenda. Eu falei, o que significa ser uma lenda para você? Eu pensando que ele estava falando algo que era oriundo de um orgulho, de uma arrogância dele. Ele falou assim, não. Ele falou assim, hoje o que eu tanto quero é tão raro que se eu tiver, eu vou ser uma lenda. Eu falei, o que você está falando? Eu quero morrer e eu quero que na minha lápide esteja escrito: esse cara amou muito a Jesus. E eu parei para pensar e falei assim, Deus, por que eu nunca pensei nisso antes? Eu quero isso na minha lápide também. Esse cara amou muito a Jesus. E quando ele falou isso, eu comecei a meditar e eu falei assim, realmente isso é errado. Sabe, eu tenho uma teoria, e pode até ser uma teoria que venha te escandalizar um pouquinho, mas são algumas coisas que eu venho conversando e dialogando com amigos meus que são apaixonados por Jesus e que inspiram a minha vida. Na verdade, eu acho que o Brasil não precisa mais de evangélicos. Eu acho que se aumentarmos a quantidade de evangélicos do Brasil, provavelmente não vai mudar muito. Porque se for pensar, o censo diz que de cada 4 brasileiros, 1 se considera evangélico. E se você for olhar a sociedade brasileira hoje, ela não está mostrando muitos sinais do reino dos céus. Mas eu tenho por mim que o que o Brasil precisa é mais filhos de Deus, filhas de Deus, e não só filhos de Deus e filhas de Deus que exercem um roteiro legalista de religião evangélica, mas sim que são apaixonados por Jesus. E quando eu comecei a escutar esse missionário falando comigo, eu falei, Deus, como que eu consigo ser que nem ele, uma lenda? E hoje eu quero te desafiar a você ter esse desejo no teu coração, que você seja uma lenda, que você venha morrer e que as pessoas venham olhar para a tua vida, uma vez que você está morto, e falar assim, cara, vamos escrever na lápide dele, vamos escrever na lápide dela, ela amou muito a Jesus, ou ele amou muito a Jesus. E sabe, quando eu comecei a falar com Deus, eu terminei minha conversa com esse missionário, eu estava dirigindo de volta para minha casa, e eu estava conversando com o Senhor, e era como Deus falando assim para mim, se você quiser ter isso escrito na tua lápide, que você amou muito a Jesus, você precisa primeiramente ser a pessoa que vai ser dita, ele permitiu Deus amá-lo muito. A realidade é que você não consegue amar Deus, se você não for amado por Deus. Você não tem amor para dar de volta a Deus, ou dar para o teu próximo, se você não recebe amor de Deus. 1 João 4 diz que nós o amamos porque Ele primeiramente nos amou. Em outras palavras, se você não consegue ser amado por Deus, se você aborda a mesa do teu pai com uma mentalidade de escravo, com uma mentalidade de servo, com uma mentalidade de órfão, e você fala assim, Deus, eu quero fazer por merecer, aí você já conseguiu trazer um bloqueio para o amor de Deus chegar na tua vida. A coisa mais louca para mim é que eu tenho pensado sobre isso, eu tenho falado assim, Deus, eu quero ter mais do teu reino. E tem um texto lá em João que diz assim, o reino de Deus é tomado à força e os violentos se apoderam dele. Quantos de vocês lembram desse texto? E eu sabe, por muito tempo na minha vida, eu tomei posse do reino de Deus, a violência. Tomei posse do reino de Deus à força. O que quer dizer tomar posse do reino de Deus à força ou na violência? Quer dizer que você vai pagar um preço, quer dizer que você vai fazer sacrifícios. Talvez esses sacrifícios incluam jejum, oração, disciplinas espirituais. E eu sou completamente a favor de disciplinas espirituais, contanto que elas não se tornem legalismo para você.
E isso quer dizer algo que você vai se forçar a tomar por violência. Fala assim: Deus, isso não vem de maneira natural, mas eu vou ser violento, eu vou tomar o reino. Eu me determinei para isso, eu estou focado nisso, eu vou à frente com isso. E sabe, por muito tempo na minha vida eu trabalhei por 5 anos como pastor de jovens nos Estados Unidos. E o meu pastor sênior, que era o pastor sobre a igreja, ele é o meu pai espiritual, meu mentor, meu discipulador. Ele era um homem africano do país de Gana, mas radicado nos Estados Unidos há muito tempo. E ele era um cara que cresceu lá na África, cresceu no evangelho de uma maneira completamente diferente como o Ocidente vive o evangelho. Eu não sei se você tem contato com cristãos africanos, mas eles são radicais na maneira deles seguirem a Jesus. Quem sabe disso aí? Quem concorda comigo? E eles são pessoas que eles se entregam ao jejum, à oração. E eu lembro que diversas vezes eu ia para o gabinete do meu pastor. Eu falava assim: pastor, eu tenho que compartilhar algo com você. Eu estou batalhando uma área na minha vida. Eu queria ver se a gente pudesse fazer um aconselhamento aqui. Dá para você fazer um aconselhamento pastoral comigo aqui? E ele falava assim para mim: quantos dias você já jejuou? Falei: ainda não, eu estou vindo para conversar com o senhor, para o senhor orar comigo, para depois a gente ver se dá para, sei lá, qual que é a tua direção. A minha direção é: vai e jejua por 1 semana, depois você vem conversar comigo. E eu tentei de novo, sei lá, passaram-se alguns meses, tinha uma outra situação. Eu falava assim: agora eu vou lá falar com ele, ou pedir oração para ele. Eu falava assim: pastor, eu preciso de uma oração. Ele falou assim: eu não vou orar por você até você começar a jejuar. E ele falou assim: você quer unção, então você vai jejuar. E talvez foi uma maneira um pouco brusca, um pouco rígida, na qual eu fui criado no evangelho com esse pastor. Mas eu entendo que foi algo que Deus me ensinou a como tomar posse do reino de Deus, à força, na violência. Assim como está escrito, como Jesus mesmo fala lá no evangelho de João. Mas eu comecei então a experimentar alguns romperes, porque eu falava assim: eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou entrar na palavra, eu vou fazer sacrifícios, eu vou me disciplinar, e eu vou começar a ver o resultado disso. E eu comecei a ver os resultados disso. Eu começava a ver que quando eu jejuava, o céu se abria. Quando eu orava, algo acontecia. Quando eu me disciplinava, eu colhia aquilo que eu plantava. E eu falei assim: essa aqui é a receita para eu chegar na minha terra prometida. Isso aqui é a receita para eu colher aquilo que eu plantei. E foram mais ou menos 3 anos disso, que era eu freneticamente buscando a face de Deus, porque eu falava assim: Deus, eu preciso mais de Ti, eu quero ter o Teu reino, eu vou tomar o Teu reino à força, eu vou tomar como aquele violento que se apodera dele. Eu lembro que eu estava numa situação que era bem complicada e envolvia documentações e governo. Eu era um estrangeiro nos Estados Unidos. Eu falei assim: Deus, eu preciso que o Senhor venha estar intervindo nessa situação. E eu falei assim: ó, essa aqui talvez venha a ser a minha maior barreira. Eu vou jejuar como eu nunca jejuei antes. Eu vou orar como eu nunca orei antes. Eu vou ficar orando em línguas para todo quanto é lugar que eu vou. Eu vou fazer isso. Eu sei a receita. Eu sei como que eu vou receber meu romper. Eu sei como o meu romper virá. Vai ser assim. E eu comecei. E eu fui daquele jeito que eu sempre fui ensinado nos meus últimos 3 anos. E quando chegou no dia o dia da decisão, o meu romper não aconteceu. Eu falei: Deus, o que está acontecendo aqui? Sempre deu certo para mim. Eu jejuava, eu orava, eu me disciplinava, eu entrava na palavra, eu me sacrificava, e eu via o meu romper. E agora, Deus? E eu entrei numa crise, foi uma mini crise que durou mais ou menos umas 4, 5 semanas, que eu falava assim: Deus, o que está acontecendo? E o Senhor começou a falar no meu espírito. Ele falava assim: filho, eu quero te mostrar uma outra faceta do meu reino. Eu quero mostrar para você que você aprendeu já como tomar o meu reino, a força como um violento. Mas você precisa entender os tempos e as estações na tua vida. E existe tempo de descanso. Existe tempo que nem Jesus diz lá em Lucas, que a não ser que você seja como uma criança, você não vai herdar o reino dos céus. Então, de um lado você tem um paradoxo, que é os violentos se apoderam do reino, e do outro lado você tem o paradoxo de uma criança que ela talvez é impotente, ela não tem força, ela é dependente de maiores para ela receber o reino dos céus. E Deus começou a falar comigo, sabe, muitas vezes aquela chave que eu dou. Quantos de vocês sabem que revelações são chaves no reino dos céus? Deus te dá algumas revelações, elas são chaves.
Mas infelizmente a nossa tendência humana é nós olharmos essas chaves, olharmos essas estratégias, e de repente essas chaves e essas estratégias substituem o lugar da intimidade que nós temos que ter com Deus. E a gente começa a falar assim: isso aqui funciona, isso aqui sempre abre essa porta, essa chave sempre abre essa porta, essa chave sempre abre essa porta. E às vezes Deus até permite com que a chave continue abrindo a porta, mas chega um dia que Deus fala assim: essa chave não vai mais abrir essa porta. Por quê? Porque essa chave já está tomando o meu lugar. É o momento que a chave toma o lugar de Deus que a chave se torna a tua religião. E Deus começou a falar comigo assim: eu estou te levando para um momento onde eu quero que você entenda que tomar à força como um violento o reino dos céus não é a única maneira que você vai se apoderar do reino dos céus. Existe outra maneira, existe um outro lado da faceta que eu quero que você entenda: que a não ser que você seja como uma criança, você não vai herdar o reino dos céus. Cara, o que significa isso? Significa muita coisa, na verdade. Significa que eu vou ter que ter intimidade com Deus. Significa que eu vou ter que desenvolver mais a minha audição espiritual. Significa que eu não posso ficar dependente de um sistema, de uma estratégia, de uma ferramenta. Significa que a revelação não pode tomar o lugar da intimidade que eu tenho com o Espírito Santo, porque eu vou ter que entender os tempos e as estações. Será que eu estou num tempo onde eu tenho que ser violento, me apoderar à força, através de sacrifícios, através de disciplinas, através de jejum e de oração, e trazer então assim o meu romper? Ou será que eu estou no momento onde eu tenho que aprender a ser como uma criança e descansar? O que quer dizer ser como uma criança e descansar? Foi justamente quando eu comecei a entender essa outra faceta do que significa ser uma criança e descansar, que Deus começou então a ministrar no meu coração o amor incondicional do Abba Pai. Sabe, é interessante que a palavra diz, desculpa gente, eu senti que eu tenho que mudar. Abre comigo Romanos 8, eu não vou falar de Efésios 5, eu vou falar de Romanos 8. Eu sinto do Espírito Santo algo novo. Vamos lá para Romanos 8. Versículo 14, fala assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Quem aqui é guiado pelo Espírito de Deus? Então fala para quem é ao teu lado: você é filho de Deus. Olha o versículo 15: pois você não recebeu o espírito do quê? De escravidão. Mas olha o que você recebeu aqui: mas você recebeu o Espírito, com E maiúsculo, de adoção, que grita Abba Pai, e ele testifica com teu Espírito com E minúsculo. Não está escrito isso na tua tradução? Sabe, Deus começou a falar comigo isso. Falou assim: ó, o meu Espírito Santo vai testificar a paternidade de Deus sobre a tua vida no teu espírito com E minúsculo. Você é feito de corpo, alma e espírito. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós pensamos que Deus, se eu não me sinto como um filho, então provavelmente eu não sou filho. Se eu não estou entendendo isso como um filho tem que entender, provavelmente eu não sou filho. Se eu não tenho os desejos que vão de acordo com essa revelação que eu sou filho, provavelmente eu não sou filho. Mas o que Deus falou aí não é que você vai sentir. Ele está falando assim que o Espírito Santo com E maiúsculo vai testificar no teu espírito com E minúsculo. Você é feito de corpo, alma e espírito, e você está esperando que a testificação venha na tua alma, quando Ele já falou para você que a testificação vai vir no teu espírito. A tua alma é a tua mente, são as tuas emoções e os teus desejos. Se você conseguir traduzir o que significa uma alma, você vai resumir tudo em 3 áreas: mente, desejos e emoções. Isso compõe a tua alma. E tantas vezes nós estamos falando assim: Deus, eu não me sinto como um filho, eu não penso como um filho, eu não tenho vontades de filho, portanto eu não devo ser filho. Quando Deus falou assim, o Espírito Santo com E maiúsculo, Ele testifica no teu espírito que você é filho. Romanos 12:2 diz assim que não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas sede transformados pela o quê?
Renovação da tua mente. O que significa essa renovação da tua mente? Significa uma palavra em grego, fala comigo, metanoia. Metanoia, fala bem alto. Significa mudança de mentalidade. Não está falando mudança do teu espírito, porque a mudança do teu espírito acontece na tua conversão. Você recebe então o Espírito Santo dentro de você, e você é regenerado. O teu espírito então passa a ter os genes divinos. Você tem parte com a natureza divina, e você tem então os genes do Espírito Santo dentro de você. O teu espírito é regenerado, mas Paulo fala que a tua transformação vem pela renovação da tua mente. Em outras palavras, a tua alma que é o problema. O início da obra de Cristo é no teu espírito, mas cabe você a fazer alguma coisa acerca da tua mente, das tuas emoções e dos teus desejos. E Deus está falando assim, sabe de qual que é o teu problema? É que você fala assim, Deus, se eu não me sinto como filho, eu não sou filho. E Deus está falando assim, está faltando metanoia. Você quer ser transformado, você vai ter que então renovar a tua mente. Sabe, tem coisas que Deus faz no teu espírito. Deixa eu te dar um exemplo. Eu não sei se você já teve um momento na presença do Espírito Santo e foi algo poderoso, e você sabe que algo foi depositado no teu espírito. Quem já teve isso? Foi algo marcante, algo foi depositado no teu espírito. Você sai da reunião, você sai da vigília, você sai daquela casa daquele teu irmão que estava com você orando, e você entra no teu carro, está dirigindo para casa, e daí vem um pensamento: será que aquilo lá foi verdade? Será que aquilo lá não foi uma manipulação de emoções? Será que aquilo lá não foi algumas coincidências? Como é que aquela irmã sabia aquelas coisas da minha vida? Quem sabe foi um chute que ela deu, ela acertou, ela adivinhou, sei lá o que ela fez, mas acho que foi uma coincidência. Quem já teve pensamentos assim, logo depois de um encontro com o Espírito Santo? O que está acontecendo? Está tendo um ataque na tua mente. Ele não está atacando o teu espírito. O teu espírito já recebeu algo do Espírito Santo de Deus. Agora a tua mente, sabe qual que é o nosso maior problema? É a maneira como nós pensamos, é a maneira como nós nos enxergamos, é a maneira como nós enxergamos o propósito de Deus em nossas vidas. E muitas vezes aquilo que o Espírito Santo está querendo nos mostrar, e nós não estamos entendendo, é que: ei, filho, eu fiz algo no teu espírito, e cabe você a fazer com que a tua mente, com que a tua alma, a tua vontade, as tuas emoções entrem no mesmo sync, na mesma sincronia daquilo que eu fiz no teu espírito. Se você, deixa eu falar uma coisa, você quer ter a maior revolução da tua vida? Você quer viver o avivamento? Você quer viver aquele Pentecostes de maneira sustentável? Sabe, uma coisa é você ser atingido pelo avivamento. Isso eu chamo que é o efeito termômetro. Eu quero experimentar o avivamento, eu quero experimentar o Pentecostes. Glória a Deus, você e toda a torcida do Corinthians, todo mundo vai querer fazer isso. Agora eu quero ser o avivalista. Aí, meu irmão, você está falando de termômetro se migrando para um estado de termostato. O que o termômetro é? Ele entra num lugar que é gelado, ele fala assim: aqui está menos 4 graus. É o que o termômetro fala. O termômetro entra num lugar que é quente e fala assim: aqui está 45 graus. O termostato não, ele fala assim: o meu ritmo é 19 graus. Se eu entro num lugar que está com 45 graus, eu vou baixar essa temperatura para 19 graus. Se eu entro num lugar onde está menos 10 graus centígrados, eu elevo essa temperatura para 19 graus. O termostato, ele estabelece o ritmo, ele estabelece o padrão, e ele faz com que todo o ambiente dele siga aquele padrão. Faz sentido o que eu estou falando? Deus te chamou para você ser um termostato, não para você ser um termômetro. O termômetro é vítima do seu ambiente. Eu quero experimentar o avivamento. Glória a Deus, eu também quero experimentar o avivamento. Eu já estive em reuniões de avivamento. Eu estive deitado debaixo da unção, do lado de amigos meus, fritando debaixo da glória, sendo queimado pelo fogo do Espírito Santo. A gente teve experiências onde a gente teve visões abertas, onde nós escutamos os anjos cantando, onde a banda parou de tocar, a gente escutava os instrumentos tocando. Coisas coisa de avivamento, que a gente tinha que ser carregado para fora do culto. E depois de 3, 4 anos eu estou vendo aqueles mesmos irmãos que estavam no altar junto comigo, vivendo a vida no mundo, fornicando, se prostituindo, usando drogas, longe de Deus, falando: eu não acredito mais na igreja, a igreja é uma instituição falida, a igreja é uma instituição corrompida. Quem conhece pessoas assim? E você pergunta: até, mas como que é possível, meu? O cara estava no altar comigo, cara, a gente estava chorando junto, nós estávamos naquela reunião junto, nós fomos tocados pelo fogo do Espírito Santo juntos.
Como que é possível? Porque ele nunca conseguiu graduar de um estado de termostato, de termômetro para um termostato. Ele foi sempre a vítima, ou ele foi o reflexo do seu ambiente. Quando Deus está falando assim, ó, eu quero que você venha a ser o agente de mudança, você vai ter que ser o termostato. A situação começa a elevar ou a baixar fora do padrão. Bum, entra o ar-condicionado. Bum, entra o aquecedor. Ele vai mantendo aquele padrão. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Você fala assim, eu quero experimentar o avivamento. Pô, todo mundo quer. Eu também quero. Agora o Senhor está buscando pessoas que vão ser avivalistas. E para você ser avivalista, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter que fazer uma coisa bem simples, mas ao mesmo tempo bem difícil, que vai requerer sacrifício, que vai requerer uma mudança de mentalidade, que vai requerer você se empenhar. Você vai ter que fazer com que a tua alma entre na mesma sincronia daquilo que Ele está fazendo no teu espírito. A não ser que você consiga fazer a tua alma entrar na mesma sincronia daquilo que Ele está fazendo no teu espírito, você não vai viver um avivamento sustentável. Você vai sempre ser vítima, ou você vai sempre estar a dispor do teu ambiente. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Deus nos chama. Então olha só o que está escrito aqui no versículo 17. Está escrito assim no Romanos 8, versículo 15, fala assim: você não recebeu o espírito de escravidão que te leva a temer, mas você recebeu o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos então herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se o quê? Quem está falando aqui? Padecemos. Quem tem sofremos ou padecemos na tua tradução aí? Se padecermos juntos com Cristo, para que com Ele sejamos também glorificados. Então o que quer dizer aqui? Está escrito aqui que existem duas verdades aqui no versículo 17. A primeira verdade é que existe uma herança. Existe uma herança que você recebe uma vez. Deixa eu te dar um pouquinho para trás, vamos lá. Primeiro você crê. Quem aqui é crente? Levanta a mão. Tá. Você creu naquilo que Jesus fez para você na cruz. Você não creu nisso? Você creu nisso, teu espírito foi regenerado, você recebe então um novo nascimento. Depois que você creu, você sai de um estado de pecador perdoado e você começa a migrar para um santo justificado. Você sai daí de um estado de uma mentalidade de escravidão e de orfandade, e você passa então a começar a entrar na mentalidade de filho. Uma vez que você é filho, você faz parte da família de Jesus. Você está me acompanhando? Tá? Uma vez que você é filho, o filho tem o filho tem direito à herança. Fala comigo, herança. Se você é filho do teu pai, e teu pai não for quebrado, tiver alguma coisa para te dar quando ele morrer, você tem direito para aquilo. É ou não é? Por quê? Porque você é amigo do teu pai? Porque você torce para o mesmo time que o teu pai torce? Porque você trabalha na mesma empresa que o teu pai trabalha? Não, porque você é filho, só por isso, porque você é filho. O que você fez para ser filho? Você fez nada, você só nasceu. Isso te dá direito à herança do teu pai. Agora, se isso não fosse bom o suficiente, ele fala assim: você não é só aquele que é filho, você é herdeiro de Deus, meu herdeiro, porque você é meu filho. E não só isso, você é co-herdeiro com Cristo. Deixa eu te explicar uma coisa. Paulo está escrevendo isso para quem? Para quem que Paulo está escrevendo isso? Para os romanos. Os romanos tinham duas leis. Na sua lei de adoção, os romanos tinham duas categorias de adoção. Eles tinham a adoção do adoptio, do latim, e tinham também a adoção adrogatio. Adoptio era o seguinte: o jovem de 15 anos de idade, ele esteve num trágico acidente, seus pais morreram, ele sobreviveu, o seu tio olha para aquela situação e ele vai perante a lei romana e fala assim: eu vou adotar esse jovem, que é o meu sobrinho, mas eu vou adotá-lo debaixo da lei do adoptio, que significa o quê? Que eu não sou responsável pelas dívidas que essa família tinha, que o pai biológico desse menino tinha, mas eu vou adotá-lo, e não só isso, eu vou cuidar dele deste dia do óbito do seu pai em diante, até a maioridade desse menino. Então, dos 15 aos 18 anos de idade, esse menino era filho desse tio dele.
e o tio dele não iria assumir as dívidas passadas, e o tio dele também não precisa dar para ele uma herança, porque ele está debaixo da categoria de adoção chamada adoptio. E nessa categoria, ele só é responsável até a emancipação desse menino. Quando ele chega com 18 anos de idade, ele tem que viver a vida dele, ele tem que seguir, ele tem que construir o futuro dele. Agora, o que Paulo está falando, ele traz a palavra e o conceito de adrogatio, que significa completamente o oposto disso. Quer dizer que se esse menino estivesse naquela situação, ele tivesse 15 anos de idade, quando seus pais morreram num trágico acidente, aquele tio que fala assim, perante a lei romana, eu vou adotá-lo debaixo da lei de adrogatio, ele falaria assim, se ele tiver qualquer dívida, eu vou me responsabilizar para quitar essas dívidas, eu vou cuidá-lo e não vou cuidá-lo apenas até sua idade de emancipação, eu vou cuidá-lo até para sempre que eu puder cuidá-lo, e quando eu morrer, ele vai ter direito a uma herança que vem de mim. É essa a adoção que Paulo está falando. Agora, o que significa isso? Você pensa assim, Deus, tudo bem, então eu recebo uma herança de Deus. Olha aqui no versículo 17, fala assim que você é herdeiro de Deus e tem uma outra parte, o que fala aí? Você é co-herdeiro com Cristo. Em outras palavras, você pode estar falando assim, Deus, mas ser perdoado, ter a pena do pecado quitada na conversão já foi muito grande, eu sou grato para isso. E Deus fala assim, eu sei que você é grato, mas não termina aí, estou só começando. Eu te levo agora para uma regeneração e uma mudança do teu estado. Você não é apenas um escravo perdoado, você não é apenas um servo perdoado. Eu não estou te trazendo para minha casa para você passar a ser agora o meu servo. Eu te trago para dentro da minha casa para você ser agora o meu filho. Eu mudo a identidade. Você não é mais servo, você é filho. Uau, Deus, isso é demais. E Deus fala assim, é demais, mas não é tudo ainda. Não só você é filho, mas você vai ser herdeiro disso aqui tudo. Deus, você está de brincadeira, isso aqui é muito bom para ser verdade. Como assim você é herdeiro de Deus? Você vai ser meu herdeiro. E daí ele falar uma coisa que até hoje eu acho que a gente vai ter que começar a orar para entender o que significa essa revelação. Ele fala assim, você vai ser co-herdeiro com Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer que Cristo, o nosso irmão mais velho, no nosso conceito a gente pensaria, ele tem uma herança maior que a nossa, obviamente porque ele é Jesus Cristo. Eu não estaria nessa família se não fosse o sacrifício dele na cruz. Então obviamente é normal eu pensar que ele mereceria uma herança maior que a minha. Eu já sou extremamente beneficiado, além daquilo que é o meu mérito, sendo beneficiado como um herdeiro de Deus, um filho de Deus e um pecador perdoado. Eu vim de pecador perdoado para filho de Deus, para herdeiro de Deus, e agora Deus Pai está falando para mim que eu vou de herdeiro de Deus para co-herdeiro com Cristo, que significa que existem heranças de Jesus que era só para Jesus. Ele está falando assim, não, eu vou dividir com você. Eu vou dividir a minha herança com você. Eu vou dividir a herança que eu tenho sobre a terra com você. Eu vou dividir a herança que eu tenho do reino dos céus com você. Faz sentido isso, gente? Eu não sei se você está entendendo, mas eu estaria muito feliz se eu entendesse isso. Cara, você não é simplesmente um pecador perdoado. Você não precisa andar para lá e para cá. Você já deveu dinheiro na tua vida? Eu não sei se você já deveu dinheiro na tua vida, mas um dito popular diz, quem não deve não teme. Eu não sei se você está entendendo, você não precisa temer, você não deve nada. Você não é um escravo, por isso que a palavra de Deus diz aí em Romanos 8 que a escravidão incute medo. Você não precisa temer. Deixa eu falar uma coisa, eu acredito em santidade. Mas deixa eu falar o que eu não acredito. Eu não acredito no mover de santidade baseado em chantagem e medo. Eu não acredito no mover de santidade que fala assim, se você transar com a tua namorada, você vai queimar no inferno, então não transe com a tua namorada. É verdade que o cara ele vai receber as consequências daquilo que ele fez? É verdade. Vai manter ele sem transar com a namorada? Provavelmente, porque o cara vai estar morrendo de medo. Mas um dia o medo acaba. Um dia ele fala assim, meu irmão, não estou aguentando mais, cara. Quem sabe eu não fui feito para isso. Vocês crentes têm a casca grossa, eu não vou aguentar essa bronca, mano. Sabe de uma coisa? Quem sabe esse tal desse negócio do evangelho é difícil demais, eu não sou feito para isso, cara. E ele pisa o pé na jaca. E daí ele fica longe. Quem conhece histórias assim?
É isso que eu estou falando. Eu não acredito no mover de santidade baseado em medo. Eu não acredito no mover de santidade baseado em chantagem. Eu não acredito no mover de santidade baseado num terrorismo evangélico. O que eu acredito é que se eu amar Jesus, porque primeiramente eu recebi o amor dele, eu vou estar num romance tão intenso com ele, que mesmo que a minha carne queira ter parte com o pecado, eu vou entender que se eu tiver parte com o pecado, eu vou ter que abrir mão do meu romance com o meu amado. E eu olho para o romance que eu tenho com o meu amado, e eu olho para o pecado, e falo: isso, por mais que seja tão forte, não vale a pena eu abrir mão desse meu romance com o meu amado. Nesse sentido, eu acredito na santidade. Se não for assim, nós nunca vamos ser uma geração santa. Você nunca, meu irmão, você pode ser o cara mais disciplinado. Você pode falar para mim: eu sou um triatleta. Na verdade, eu tenho um amigo meu que ele é um triatleta. E eu nunca vi um cara tão disciplinado. Toda manhã, 4:30 da manhã, o cara está lá na garagem dele, botando a bicicleta dele dentro do carro. Ele está indo lá para a USP para treinar. Ele vai pedalar 60 quilômetros, correr 20 quilômetros, e depois ele vai tomar um banho e vai entrar no seu escritório de advocacia, porque ele é um advogado e vai exercer sua profissão. Eu falei: cara, como que você consegue, velho? É um cara extremamente disciplinado. Mas eu lembro quando esse meu amigo, ele entrou na igreja, e ele veio para a igreja, se converteu. Eu estava lá junto com ele, eu vi o processo todo. E ele falou assim para mim: Theo, quer dizer que então a Bíblia fala que fornicar é pecado? Eu falei: é o que a Bíblia diz. Então agora que eu sou um evangélico, eu não devo fazer isso? Eu falei: você não deve. Ele parou. Então, essa menina que eu estou namorando, que não é de Jesus, que ela não acredita, ela acha que eu sou maluco, que agora eu não vou ter mais sexo com ela, talvez seja o momento de eu parar de ter esse relacionamento com ela. Eu falei: provavelmente a melhor opção agora é você, a coisa mais sábia é você terminar esse relacionamento, porque ela não está indo na direção que você está indo. Tá. Ele pensou, ele me ligou no meio da semana, ele falou assim para mim: Theo, vamos tomar um café, cara, eu preciso conversar com você. Eu falei: beleza, vamos marcar em tal lugar. A gente foi, se encontrou, a gente sentou, ele falou assim: então, eu terminei aquele meu namoro. Eu falei: você tem paz no que você fez? Theo, foi difícil, mas eu tenho paz. Eu estou na direção certa. Eu falei: amém. Eu estou aqui por você. Ele falou assim: Theo, eu comecei a perceber que eu sou um pecador. Eu falei: sim. Eu comecei a perceber que eu perdi muito tempo longe de Deus. Eu falei: sim, eu também perdi muito tempo quando eu estava longe de Deus. E agora eu vou tentar reaver esse tempo. Eu falei: tudo bem. O que mais que eu tenho que fazer para ter mais de Deus? E eu comecei um discipulado com ele. Agora, você pode pensar: Theo, isso aí é um cenário excelente. Quem pensa que isso aqui é um cenário excelente? Eu acho que é excelente. Você acha que é excelente isso? Eu acho que isso é o evangelho. A gente sempre começa bem. Mas algum momento nesse nosso trajeto de nós conversarmos um com o outro, ele chegou num ponto onde ele pensou: cara, se eu não começar a fazer as coisas do jeito que eu tenho que fazer, eu tenho medo de sofrer o castigo daquilo que eu estou fazendo. E de alguma maneira ele não conseguiu transitar de simplesmente um pecador perdoado para entender que ele é um santo justificado, para entender que ele é um filho amado e não mais um escravo e um órfão, para entender que ele é um herdeiro de Deus, para finalmente entender que ele é um co-herdeiro com Cristo. Em algum momento falhou essas transições. E eu lembro que depois de uns 2-3 anos dele se disciplinando, esse cara é um cara triatleta, esse cara é um cara que ele o cara é casca grossa. Se o cara bota uma coisa na cabeça para fazer, ele vai fazer. E um dia ele chegou, ele ligou para mim e falou assim: Theo, eu preciso conversar com você, vamos marcar outro café? Vamos marcar outro café. Ele falou assim: você não sabe o que está acontecendo comigo. Eu falei: o que está acontecendo comigo? Eu tenho escondido coisas de você, eu preciso falar com você, mas eu tenho que catar e vou abrir tudo. Eu falei: vamos lá. Assim, cara, desde que eu vim para Jesus, eu sei o que é pecado. O Espírito Santo tem me convencido do estilo de vida que eu vivia antes. Eu sei que era errado, mas cara, eu não consigo largar pornografia, eu não consigo largar masturbação, eu não consigo parar, sabe, eu voltei a me relacionar escondido com aquela menina. A gente está sexualmente ativo. E sabe outra coisa, cara, eu voltei a usar drogas. E sabe outra coisa, eu acho que isso não é mais errado, mas sabe o que é? Eu acho que é errado, mas eu acho que não é para mim. E acho que isso aqui não é mais para mim, cara. Eu olho para você, o outro lá, o nosso outro amigo lá, os outros amigos lá da igreja, vocês conseguem, mas acho que esse negócio não é para mim. E naquela época eu não sabia nem o que falar para ele. Ele falou assim: eu queria que você respeitasse minha decisão, eu vou dar um tempo, tá? Se você não me vê na igreja, respeita a minha decisão, eu estou dando um tempo.
Eu preciso me descobrir, eu preciso, sei lá, eu tenho que viajar, eu preciso ter meu tempo sozinho, eu tenho que ter minha própria jornada. Por favor, me respeita. Eu falei assim: eu respeito, cara, porque nada que vem de Deus é forçado. Eu respeito. Eu sei que ele ficou uns 3, 4 anos longe. Eu lembro que uma vez ele falou para mim assim, ele é um advogado, e mesmo assim nós tínhamos relacionamento, nós éramos amigos. E eu tive um amigo meu que ele tinha uma ONG, ele estava liderando uma ONG, e ele precisava de alguns trabalhos, e a ONG dele tinha a ver com o trabalho de justiça social. E ele falou assim: Theo, eu estou precisando de uma ajuda aqui. Só que eu falei: o que você está precisando é de um advogado, eu tenho o cara certo para você. E eu liguei para o meu amigo e falei assim: brother, você consegue ajudar esse meu amigo que está liderando uma ONG? Ele precisa de uma ajuda, mas eu quero que você faça assim, se você precisar, bota na minha conta, mas eu quero que você faça isso na faixa para ele. Tá bom, eu vou lá. E esse meu amigo que liderava uma ONG, ele lidava com situações extremas de injustiça social. E esse meu amigo que é advogado foi lá para ajudar a botar ordem em algumas coisas. E quando ele estava botando ordem em algumas coisas, ele começou a ver como esse meu amigo que era líder de ONG, que é um homem de Deus, amava as pessoas injustiçadas. E quando ele começou a amar aquelas pessoas injustiçadas, esse meu amigo começou a ter um encontro com Jesus. E ele me ligou um dia, ele falou assim: Theo, você não tem... Você pensa que eu sou louco, cara? Eu falei: não, eu não penso que você é louco. O que está acontecendo? Cara, eu acho que eu quero Jesus, mas eu não quero Jesus como eu queria antes. É diferente, porque agora eu estou entendendo o amor que Ele me ama, cara. Mesmo eu, pecador, Ele me ama. E daí o Espírito Santo falou assim para mim: agora o negócio está indo no lugar certo. Eu não sei se isso testifica no teu espírito, eu não sei se você consegue se assimilar com isso, mas sabe, eu creio que Deus está nos levando como jovens cristãos aqui no Brasil para um mover de santidade que ele é oriundo de amor. Deus não quer que você venha lutar contra o pecado por conta de medo, porque o medo, sabe, quando você está debaixo de um regime de medo, lutando contra o pecado, o medo que incute um estado de escravidão, uma identidade de orfandade e de servo. Sabe, você pode até ser disciplinado para se manter no caminho estreito e no reto, até certo ponto com medo. Mas vai chegar um momento onde você vai necessitar que o amor venha a ser o agente daquela, o agente que te mantém perseverando e permanecendo. E olha só o que Paulo fala aqui no versículo 18 do capítulo 8 de Romanos. Ele diz assim, logo depois que ele fala algo importante, que assim, é a condição. Olha, volta no 17. A condição é: se você permanecer sofrendo com Cristo, você vai ter a herança de Cristo. E daí no 18 ele fala assim: pois eu considero os sofrimentos ou as aflições deste tempo presente não dignos de ser comparados com a glória que será revelada em nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não conseguir enxergar essa glória que nem Paulo enxergou, você não vai perseverar. Tinha alguma coisa de Paulo que ele conseguia enxergar essa glória de uma maneira que ele conseguia falar assim: sabe de uma coisa? As aflições presentes não são dignas de ser comparados com a glória que eu estou vendo lá na frente. Sabe qual é o nosso problema? A gente não consegue enxergar o que Paulo enxergou. Então nós olhamos as aflições presentes, a gente fala assim: Deus, eu quero a herança de Cristo, mas olha essas aflições presentes. E Paulo está falando assim: olha, a aliança de Cristo, ela está até o dispor, mas ela é condicional. Existe a palavra se com Ele padecemos, se com Ele sofrermos, então teremos acesso à herança de Cristo. E daí ele emenda: mas eu tenho para mim que as minhas aflições presentes não são dignas de ser comparadas com a glória que para mim já é revelada. Eu quero que você entenda uma coisa assim: existe aqui uma condição e uma herança à tua disposição, mas essa herança só vai vir para a tua mão se você entender que esse ser significa perseverar.
Esse C significa você falar assim: Deus, eu quero sair do meu estado de termômetro para eu me tornar um termostato. Deus, eu quero conseguir fazer e passar por esse processo aonde a minha mente entra em sincronia com o meu espírito. Deus, eu quero fazer as transições, por mais não naturais que elas venham talvez sentir para mim. Eu quero fazer as transições de uma mentalidade de escravo para uma mentalidade de filho. É um processo. Você não vai simplesmente renovar tua mente da noite para o dia. Eu não estou querendo aqui fechar o espaço para o sobrenatural e o miraculoso de Deus, mas eu diria que o padrão é um andar com Cristo de anos e talvez até de décadas, para você ter a tua mente renovada. E eu estou aqui para falar para você que se você conseguir enxergar a glória que Paulo enxergava, você vai ver esse processo e falar assim: vale a pena. É isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é que, sabe gente, você não vai da noite para o dia sentir como ser filho, porque a testificação do Espírito Santo vai para o teu espírito. Deus tem feito coisas. Quando eu falei que nós não precisamos mais de evangélicos no Brasil, mas sim filhos, é porque Deus tem feito coisas no espírito dos brasileiros que nós não conseguimos renovar nossa mente para entrar em sincronia, para viver a plenitude daquilo manifesto na nossa realidade terrena. Faz sentido? Você pode ter reuniões de avivamento, você pode ter congressos de avivamento, é o Pentecostes, é o despertar, é a reforma, é a revolução do Espírito. Glória a Deus, eu acredito em tudo isso, eu vou atrás disso, eu realmente quero isso. Mas cara, você não vai sair diferente daqui se você não renovar a tua mente. Você pode sentir eletricidade da tua cabeça até os pés. Você pode cair no chão e ficar fritando que nem um peixe no óleo. Você pode ficar charamanaias para lá e para cá, rodopiar e falar faz tudo disso. Se você não renovar a tua mente, você não vai sair daqui diferente. Você vai simplesmente ter uma experiência de termômetro. Ele fez algo no teu espírito. E ele fala assim: filho, eu fiz minha parcela no teu espírito, agora faça a tua na tua mente. Passe pelo processo, padeça comigo, sofra comigo, enfrente os dias, os meses, os anos, as décadas de andar comigo. Renove, sai de uma mentalidade de escravo, entre para uma mentalidade de filho. Pai, eu não me sinto como filho. Então você declara vez após vez a verdade da palavra sobre a tua vida. Você é um filho, você tem o Espírito Santo que testifica no teu espírito, e você pode, por conta do Espírito Santo, clamar: Abba, Pai. Faça isso, viva isso, cresça nessa revelação. Quando você crescer nessa revelação: pai, mas esse processo é muito árduo, esse processo é muito longo, esse processo. Filho, se você tiver esse processo como na sua raiz do processo, o amor, a glória, você vai perseverar. Agora, se você falar assim: eu vou passar pelo processo porque eu não quero queimar no inferno, meu irmão, você não vai durar. Porque você tá falando assim: eu vou ser firme. Sabe, as pessoas que falam assim: eu vou fazer isso, ele não está entendendo que estão dependendo disso no seu próprio ego. É pela graça, meu irmão. Eu digo uma coisa: os próximos 10 anos essa nação vai varrer uma teologia de graça. Nós necessitamos de um sopro, um vento novo da teologia da graça sobre a igreja brasileira. E nós vamos começar a entender um pouco melhor dessa graça. Existe o risco de nós cairmos numa teologia de engano, onde a graça vai se tornar libertinagem. Mas não é isso. A graça não é uma desculpa para você pecar. A graça é uma capacitação sobrenatural para você cumprir o propósito de Deus na tua vida. É isso que é a graça. É isso que é a graça. Mas nós precisamos crescer como igreja brasileira na teologia da graça. E parte disso tem muito a ver com você transicionar de uma mentalidade de um pecador perdoado para você conseguir se enxergar como um santo justificado. A não ser que você consiga se enxergar como um santo justificado, você não vai conseguir viver esse avivamento de uma maneira sustentável. E Deus está nos chamando para isso. Agora volta comigo em Efésios 5, eu quero terminar com Efésios 5 bem rapidamente. Vocês estão bem aí? Cutuca para quem da tua, você está acordado aí? Olha só, o versículo 14 diz assim: desperta tu que dormes. Cutuca quem da tua, assim: desperta. Versículo 14: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos,
e Cristo te esclarecerá. O Cristo vai pôr uma luz sobre você. O que quer dizer isso? Eu não sei se você está entendendo, mas Paulo, antes ele está falando com os romanos, agora ele está falando com a igreja de Éfeso, e Paulo está descrevendo no versículo 14 um desenho de avivamento, um desenho de Pentecostes. Nós estamos aqui nesse evento, ele é chamado, o tema é Pentecostes. É isso aqui, versículo 14: um despertar para quem está dormindo e um ressuscitar para aquele que está morto. E uma vez que você é desperto e ressuscitado, a luz de Cristo vem sobre você. Sabe o que quer dizer avivamento? Pensa bem, avivamento literalmente quer dizer voltar a ter vida. A pessoa que não tem vida teve seu tempo interrompido. A rainha Elizabeth I, é dito dela, os historiadores dizem, que quando ela estava no seu leito de morte, ela chegou a falar com seus súditos, as pessoas que serviam ela no seu palácio real lá de Buckingham. Ela falava assim, é o auge do Império Britânico ao redor do mundo. Ela falava assim: eu daria metade do meu império todo para mais um dia de vida. Tamanha era a vontade dela viver. E ela sobreviveu aquela noite. E a manhã seguinte os médicos foram lá visitá-la. Eles falaram assim: acho que ela não sobrevive essa noite. Ela chamou então mais uma dos seus servos. Ela falou assim: eu daria todo o Império Britânico só para eu ter mais um dia de vida. Deus pôs dentro do homem um desejo de vida. Se a pessoa que você conhece que está falando, falando assim: minha vida está um lixo, eu quero me matar, é literalmente porque ela está experimentando um inferno. Porque debaixo de condições normais, a pessoa, o ser humano, ele quer sobreviver, e depois que ele consegue sobreviver, ele passa a querer viver. É natural do ser humano. Eu escutei uma história de dois boleiros. Quem tem boleiro aqui? Nego joga futebol aqui? Tá. Não pelada, joga de verdade, em clube. Tem boleiro aí? Boleiro tem aquele negócio de resenha. Você tá ligado o que eu tô falando? Aquelas resenhas de boleiro. E os caras estavam conversando um dia. Tinha dois boleiros lá conversando. Os caras jogavam em clube e tal. Eles estavam lá naquela resenha lá pós-treino, conversando. E daí um deles falou assim: cara, a gente gosta tanto de futebol. Os caras tipo fissurados por futebol. Eles falaram assim: cara, será que quando a gente morrer vai ter futebol no céu? Eu não sei se já parou para pensar nisso. Será que vai ter futebol no céu? Será que vai ter surf no céu? Será que vai ter jiu-jitsu no céu? Sei lá, eu fico pensando nos esportes. Será que vai ter isso no céu? E eles estão conversando, esses boleiros estão perguntando assim: cara, será que vai ter futebol no céu? E daí eles fizeram um acordo. Eles estavam tendo suas teorias, por que teria, por que não teria. E daí eles falaram assim: cara, é o seguinte, o primeiro que morrer volta para contar para o outro se vai ter ou não vai ter futebol. Beleza? Beleza. Daí 2 semanas depois o cara morre. Daí o cara vai para o céu. Ele está lá no céu, ele vê o que ele tem que ver, se tem futebol ou não. A primeira coisa que ele vai lá e ele pergunta é: cara, eu tenho que descobrir, eu estou numa missão aqui, eu tenho que descobrir se vai ter futebol aqui no céu. Enfim, ele descobre a resposta da pergunta, e para cumprir a promessa que ele fez, ele volta lá para a terra, e ele se encontra com um amigo dele, e ele fala assim: cara, eu vim aqui para cumprir minha promessa para você, que eu voltaria para te contar se vai ter ou não vai ter futebol lá no céu. Tem um amigo dele fala assim: cara, bom te ver, faz 2 semanas que você não está aqui com a gente, né? Mas me conta. Ele falou assim: eu tenho uma notícia boa e uma notícia má, qual que você quer? Vamos começar com a boa. Tá bom. A boa é que tem futebol no céu. Não só tem futebol no céu, mas tem uma liga de futebol no céu. Tem um campeonato, tem estádio, os anjos organizam tudo lá. Pô, o negócio lá é melhor que a Champions League. Pensa assim, Champions League melhorada, bem melhorada, celestial, versão do reino, é o futebol do céu. Caraca, sério, tem até clássico. E Deus aparece lá no estádio para assistir o clássico, convidado de honra. Sério. E o cara está assim tipo em êxtase: meu Deus, tem futebol no céu, será que eu vou conseguir jogar no time do céu, na seleção celestial? E daí o cara chega e fala assim: agora me conta a má notícia. A má notícia é que antes de eu voltar para cá, eu passei lá porque eles estavam me convocando para jogar o clássico de domingo, e eu fui ver a convocação e você está convocado também. E obviamente é uma piada, mas eu fico pensando, se o cara fosse vivo, ele estaria num conflito: será que eu quero ou não quero ir para o céu? Para jogar um clássico do céu, mas será que eu quero deixar aqui?
Porque normalmente o ser humano tem um instinto dele que ele quer viver. Por isso que quando a gente fala sobre avivamento, é um tema que todos nós cristãos falamos assim: nós queremos avivamento. Porque o avivamento incute que no passado teve um término de vida. Senão não teria que ter avivamento. E quando Paulo descreve aqui no versículo 14, esse texto aqui, falando que desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre um estado de avivamento. E olha só o que ele diz aí no próximo versículo. Vocês estão comigo aí no versículo 15? Ele fala assim: portanto vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda ou libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que quer dizer isso? Paulo está falando no versículo 14 um texto que é o retrato de avivamento, e daí no versículo 18 ele dá as condições, ou talvez um modus operandi do que é um avivamento, que é você ser constantemente cheio do Espírito Santo. Mas entre o versículo 14 e o versículo 18 existem 3 versículos que falam algo que é completamente relevante a você viver um avivamento sustentável. Ele fala aqui no versículo 15 que vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Fala para quem está do teu lado agora: Deus quer que você viva como um sábio. Fala assim: você quer avivamento? Viva como um sábio. Agora olha só o versículo 17: pelo que não sejais insensatos. O que quer dizer insensato? É o oposto de sábio. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Irmãos, quando você começar a entender o teu propósito, quando você começar a entender, sabe o que você tem que fazer? Você tem que começar a perguntar para você: por que é que eu sou tão talentoso? Por que eu nasci com os dotes que eu nasci? Por que é que eu tenho as oportunidades que eu tenho? Sabe Esther na Bíblia? Se a Esther fosse feia, ela não estaria na Bíblia. Não é verdade? Se a Esther fosse uma mulher feia pra caramba, de doer, ela não estaria na Bíblia. Ela só está na Bíblia porque ela era bonita, ela era maravilhosa. Mas em algum momento ela teve que olhar no espelho e perguntar: por que eu sou tão linda? Alguns de vocês têm que olhar no espelho e falar: por que eu sou tão bonito? Coisa que eu faço de vez em quando. Mas falando sério, você tem que perguntar a Deus: por que o Senhor me deu habilidade com números? Por que o Senhor me deu habilidade com essa memória que eu tenho? Deus, por que o Senhor me deu uma paixão pela Tua Palavra? Deus, por que o Senhor me deu então aqui oportunidades que as portas se escancaram para mim? Deus, por que o Senhor me deu uma facilidade com idiomas? Você tem que perguntar o porquê você tem o dom que você tem, o talento que você tem, a habilidade que você tem. O que você não pode fazer é viver o teu cristianismo pondo ele num piloto automático e simplesmente fazendo o que o Zeca Pagodinho fala: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse que é o nosso erro. Quando nós vivemos um evangelho sem propósito, sem intencionalidade. Quando Deus está falando assim: ó, você quer ter um avivamento? Então viva de uma maneira sábia. O que é viver de maneira sábia? Descubra por que você está aqui nessa terra. Descubra por que você tem os dons que você tem. Descubra porque as portas estão se abrindo para você como elas estão se abrindo. Descubra porque você é brasileiro e você não é um tcheco. Porque você não é um alemão. Porque você não é um angolano. Porque você não é um mexicano. Mas você é um brasileiro. Por que você é brasileiro? Porque você não nasceu em 1860, mas você está vivo hoje em 2015. Por que você não foi separado para nascer em 2040, mas você está vivo hoje em 2015? Por quê? Por quê? Pergunte a Deus isso. Descubra com intencionalidade o teu chamado, como Paulo diz lá em Efésios 1, o chamado da tua santa vocação. Qual é a tua santa vocação? A palavra de Deus diz lá em Provérbios 29:18: aonde não há visão profética, o povo se corrompe, ou o povo perece. E se for ver no original, está escrito: o povo se desvia. Se você não sabe qual que é a tua visão profética, você vai se desviar.
E eu estou aqui para falar uma coisa para você. Você está querendo avivamento, eu também quero avivamento. Você quer uma reforma, eu também quero uma reforma. Mas tudo vai ter que vir oriundo de duas coisas: um amor de Jesus e um propósito para descobrir por que eu estou aqui. Se você puder esquecer tudo que eu falei, só lembre disso: se você conseguir ser amado por Jesus, você vai amá-lo de volta. Se você amá-lo de volta, você está numa rota de santidade sustentável. E a outra coisa que você não pode esquecer é: se você quer viver isso aqui que Paulo está descrevendo como um despertar, no versículo 18, um enchimento do Espírito Santo, tudo é oriundo de você viver de uma maneira sábia. Por que é que eu existo? Faz sentido o que eu estou falando? Fica de pé onde você está. Eu sei que você está aqui desde de manhã, eu sei que você está cansado, mas eu vou pedir agora para você, estamos na reta final, foca no Espírito Santo, só mais alguns minutinhos. Eu sei que Ele vai fazer algo tremendo na tua vida, Ele já está fazendo algo na tua vida. Feche os teus olhos onde você está. Eu sinto de Deus fazermos dois apelos aqui. Foca no Espírito Santo. Mas eu quero falar para você, sabe, eu sinto que Deus está querendo nos levar para um mover de santidade oriundo em amor, não oriundo em medo. Mover de santidade que entende a graça, que vê a graça não como uma desculpa para pecar, mas sim como uma força sobrenatural para cumprir o propósito de Deus. Você não vai conseguir viver um mover de santidade baseado em amor se você ainda se enxerga como um órfão. Se você ainda se enxerga como um escravo, um pecador perdoado, você não vai conseguir viver isso. E hoje eu quero te chamar, não para você vir para frente, eu quero que você faça isso onde você está. De você falar assim: Deus, eu entendo que o Senhor pôs coisas no meu espírito, que minha mente ainda talvez não está em sincronia com aquilo que foi testificado no meu espírito. Mas Deus, eu estou comprometido a fazer com que a minha alma venha a ser renovada, para que eu venha então experimentar uma transformação no meu ser pleno, corpo, alma e espírito. Eu quero te desafiar hoje, em 2015, nós estamos no começo do ano ainda. Eu quero te desafiar a você não viver de uma maneira como um piloto automático evangélico. Não venha para a igreja só por vir, não passe tempo com Deus só por passar. Descubra o porquê, qual que é o chamado da tua santa vocação. Descubra isso e vá atrás disso com intencionalidade. É isso que vai te proteger de você se desviar. Vai ser justamente o teu foco naquela visão profética que te impede de ser corrompido e de perecer. O teu foco de propósito e você conseguir ser amado por Deus te põe numa rota para um avivamento sustentável. Põe tua mão no teu coração agora. Pai, eu clamo agora em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito venha pôr um fogo dentro de nós. Queima uma paixão pela Tua presença hoje, Pai. Queima em nós uma paixão, Senhor Deus, por algo novo. Queremos experimentar coisas novas, Senhor. Eu peço agora que o Senhor venha estar pondo dentro desses corações uma insatisfação divina. Põe dentro desses corações uma insatisfação divina. Que eles venham ser insatisfeitos com suas condições atuais. Pai, que nós venhamos olhar para o espelho e falar assim: Deus, eu nasci para algo mais, eu quero esse mais, eu não sei o que é, mas eu sei que existe mais, e eu quero isso. Eu peço que o Senhor venha estar aumentando essa insatisfação divina. Pai, essa insatisfação divina que vai nos levar a ser propositais na nossa busca do sentido da nossa chamada, da nossa santa vocação. Essa satisfação divina que vai nos forçar a entrar num processo onde a nossa mente vai ser renovada, num processo onde
Deus, nós vamos fazer com que a nossa alma entre em sincronia com o nosso espírito, e nós vamos transicionar de simplesmente um pecador perdoado para literalmente passar pelas fases e entrarmos no nível de co-herdeiros com Cristo. Põe isso no nosso coração. Comece a clamar e pedir para Deus pôr isso no teu coração onde você está agora. Comece a pedir: Deus, põe dentro de mim um fogo. Eu quero ser que nem aquele missionário que eu acabei de contar para vocês no início da minha mensagem, que falava assim: eu quero que na minha lápide esteja escrito: esse cara amou muito a Jesus. Você não vai amar a Cristo, você não vai amar o próximo se você não conseguir ser amado por Ele. Você não vai conseguir ser amado por Ele até que você abra a mão dessa tua mentalidade órfão, escravo, e consiga entrar numa revelação de filho. E você não vai conseguir viver um avivamento sustentável até que você consiga viver de uma maneira proposital quanto o que é o chamado da tua santa vocação. Vem, Senhor. Sela em nós isso, Pai. Sela em nossos corações isso agora, Pai. Repita comigo agora: Senhor Espírito Santo. Se você quiser, se repete isso, porque vai fazer uma oração perigosa e vai acontecer o que você está orando. Fala assim comigo: Senhor Espírito Santo, eu te dou permissão para o Senhor invadir minha rotina, para o Senhor pôr um fogo no meu coração, que eu não vou conseguir controlar, que eu não vou conseguir conter. Então interrompa a minha rotina, me leve para uma viagem aonde eu vou sair de um estado de simplesmente me enxergar como um pecador perdoado, mas vou conseguir me enxergar como um santo justificado. E depois de um santo justificado, vou me enxergar como um filho da tua casa. E depois de filho na tua casa, vou me enxergar como um herdeiro de Deus. E finalmente, como um co-herdeiro de Cristo. Eu quero, Senhor, viver de uma maneira intencional, para que eu venha descobrir o porquê dos meus dotes, o porquê dos meus talentos, o porquê das minhas oportunidades. Qual é o chamado da minha santa vocação? E assim me transformar em um termostato e não num termômetro, num avivalista e não apenas num receptor de avivamento. Me dê tua graça para cumprir isso, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Declare: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar
totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que vai cantar, os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia, Senhor, mais vale um dia no centro do teu querer, que toda vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Declare com fé. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mais vale um dia, Senhor, mais vale um dia no centro do teu Deus, que toda a vida sem jamais conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mais vale um dia no centro do teu, sim, meu Deus, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. sacrificar aquilo
Tu és minha fonte, sim, Pai. Queria que você declarasse com fé: mais vale um dia, mais vale no centro do teu querer, que toda a vida, querido, sem jamais te conhecer, sem jamais te conhecer. Tu és minha herança. mais vale, mais vale, mais vale, com fé. Mais vale um dia no centro da tua vontade, Deus. Que toda a vida Sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Um dia em tua presença, Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Nós já vamos encerrar o período da manhã. Daqui a pouco, às 14 horas, nós estaremos início aqui ao Fórum Universitário com o pastor Gilberto Araújo, pastor Teófilo Hayashi. Então, corre lá, almoça, volta para cá. Daqui a pouco começa o nosso fórum. E à noite, às 18h30, estará com a gente pastor Neil Barreto, pastor Hernandes Dias Lopes e também o Trazendo a Arca, ok? Então, está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.